Olá, professor. O tema do nosso trabalho é da thresholding adaptativo. A gente escolheu como implementação a segmentação de placas, e esses números no bloco azul são os RGMs referentes aos integrantes do nosso grupo. Bom, o que é o thresholding adaptativo? O algoritmo de thresholding adaptativo é uma técnica de segmentação de imagens em que o limiar de binarização é calculado localmente, ou seja, considerando a vizinhança de cada pixel encontrado. Isso torna ideal para imagens com iluminação irregular. Os dois métodos mais comuns que a gente consegue utilizar são a média da vizinhança, que seria o MINC, e a média ponderada com gaussiana, o Gaussian C. Bom, o problema que a gente resolveu implementar foi a segmentação dos caracteres de placas veiculares em imagens que possuam variações de iluminação, como por exemplo sombras ou reflexos mesmo na imagem. Esse tipo de situação dificulta o uso de limiar fixo. Então, o threshold adaptativo ele é adequado justamente por se adaptar às variações de luz em cada região da imagem, tornando assim mais fácil da gente fazer essa segmentação dos caracteres e identificar o que está escrito na imagem. Eu sou o Ian e eu vou explicar um pouco sobre as etapas de implementação. Para realizar a segmentação da placa, a gente seguiu um processo em etapas bem definidas. Eu vou mostrar no código mesmo porque é mais fácil de explicar. Então, primeiro a gente carrega a imagem original e daí aqui a gente está redimensionando ela para facilitar a parte da visualização. E logo depois a gente está convertendo a imagem original para tons de cinza, já que a cor não é essencial para esse tipo de segmentação, e também reduz um pouco a complexidade. E daí depois disso a gente pega essa imagem em escala de cinza, aplica o Gaussian Blur, que é uma técnica de suavização, que ajuda a reduzir ruídos, pequenas variações que poderiam atrapalhar o thresholding. E depois de todo esse processo, com a imagem suavizada, a gente aplica o thresholding adaptativo usando o método gaussiano. E essa técnica ela analisa pequenas regiões da imagem para calcular um limiar ideal em cada uma delas, e o que acaba sendo ótimo para lidar com variações de luz. E por fim, a gente exibe o resultado usando o cv2.imshow, onde a gente consegue ver a separação dos caracteres da placa em destaque. E falando um pouco sobre os casos de teste, a gente selecionou 3 casos de teste diferentes. Eu vou mostrar as imagens que a gente selecionou e o resultado fica mais pra frente. A gente selecionou, primeiro, uma imagem com um ângulo inclinado, que pode dificultar um pouco a segmentação em alguns algoritmos mais simples, tipo a parte de visualização da imagem. Mas apesar disso, o resultado foi satisfatório. A gente também pegou uma imagem ideal, que é tipo a placa de frente, com uma boa iluminação, tem um contraste muito bom entre a letra e o fundo. E a terceira imagem que a gente pegou é uma imagem bem escura, com uma qualidade horrível, mas mesmo assim o thresholding adaptativo ele conseguiu ajustar bem o limiar localmente ali, para manter uma segmentação e visualização da placa mais eficiente. Boa tarde, professor. Eu sou o Cauê e eu vou falar um pouco sobre os resultados visuais da segmentação, que basicamente foi nosso teste, né, onde a gente fez um teste com 3 tipos diferentes: uma placa com boa iluminação, uma placa com uma sombra parcial e uma placa em diferentes ângulos. A gente pode ver que mesmo com sombra ou inclinação, os caracteres ainda são detectáveis. No entanto, em alguns casos, há ruídos que podem atrapalhar a leitura automática da placa. Então esse é um projeto que ainda pode ser trabalhado, que também entra então na discussão dos resultados visuais dessa segmentação. O thresholding adaptativo ele funcionou muito bem para contornar problemas de iluminação, mas ele ainda apresenta ruídos em imagens com muito contraste ou sujeira, né? E quando a gente trata assim de câmera de trânsito, isso é algo que ainda pode atrapalhar bastante. Então a qualidade da imagem ainda afeta bastante o desempenho da segmentação e ainda tem então sugestões de melhorias que a gente pode fazer no código, mas isso é algo que vai ser tratado no próximo slide com o Léo. Olá, meu nome é Leonardo e eu vou falar sobre as melhorias futuras do projeto.
A primeira delas é usar uma técnica de remoção de ruído mais robusta. Um exemplo que nós damos aqui é a morfologia matemática, em que ela consiste em preencher espaços vazios entre pixels. Então, se a foto da placa foi tirada com iluminação ruim ou a placa está um pouco desgastada e não é possível reconhecer os caracteres da placa de primeira, com essa técnica ela faz o preenchimento dos espaços vazios do pixel e acaba autocompletando qualquer caractere que estiver faltando. Dessa maneira ela ajuda a melhorar a assertividade da leitura da placa. Integrar com o OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres, para fazer a extração das palavras da imagem. Atualmente, o nosso projeto ele só faz o filtro, mas ele não extrai o texto da imagem. E com o OCR seria possível fazer isso, puxar para uma string e processar da maneira que quiser dentro do código. E também testar outros algoritmos de segmentação como OTSU, Watershed ou técnicas baseadas em aprendizado de máquina.